Olá, hoje a gente vai mergulhar num relato histórico muito forte. A conquista de Berlim em 1945. É a visão do Marechal Vassili Chuikov, Exatamente. É a perspectiva soviética da queda de Berlim, né? E contada por ninguém menos que o comandante do 8º Exército da do Guarda. mesmo de Stalingrado. Quer dizer, é uma visão ali direto da linha de frente. E olha, é uma visão cheia de complexidade. Os próprios editores do livro, eles apontam esse paradoxo, né? Chuikov, um militar ali próximo a Stalin, Uhum. mas que teve um papel assim fundamental para derrotar o nazismo. A narrativa dele força a gente a olhar além do óbvio, sabe? Totalmente. O livro te joga para dentro da ação mesmo. A gente acompanha o avanço lá do rio Dniestre até o coração de Berlim. Mas não é só tipo um diário de guerra, né? Não, não é. É uma imersão nas táticas, na dureza do combate urbano e também na experiência humana dos soldados, levados ao limite. A ideia hoje é tentar entender o valor dessa perspectiva tão particular. Sem dúvida, e por ser em primeira pessoa, a gente sente o peso da experiência do Chuikov. Ele descreve, assim, um orgulho enorme pelos feitos do 8º Exército, Imagina. mas também um cansaço, uma exaustão avassaladora. É preciso lembrar que essas tropas vinham lutando sem parar, né? Quase um ano direto, desde Stalingrado, Nossa. atravessando rios, enfrentando resistência pesada, isso muito antes de sequer chegar perto de Berlim. E talvez essa exaustão toda explique um pouco a busca dele por táticas que economizassem tempo e recursos, como aquele reconhecimento em força. Parece arriscado, né? Lançar ataques menores antes. É, à primeira vista sim, mas a lógica por trás era na verdade bem eficaz. Em vez daquelas longas preparações de artilharia que meio que entregavam onde seria o ataque, Uhum. denunciavam a intenção, Isso. esses batalhões reforçados eles testavam vários pontos da linha inimiga. Se um ponto cedesse, pronto, a ofensiva geral era lançada ali, na hora. Ah, entendi. Pegava o inimigo de surpresa, economizava munição preciosa e ainda revelava as posições defensivas-chave. Ele usou isso com sucesso em Kovel e de forma assim decisiva na travessia do Vístula. A travessia do Visto. Esse é um momento chave no livro, né? O comando superior estava mais cauteloso, hesitante. Exato. E o Chuikov percebeu ali uma brecha, uma fraqueza alemã. Ele bateu o pé, insistiu e conseguiu autorização para cruzar o rio dias antes do planejado. Foi isso mesmo, uma aposta ousada, mas que deu muito certo. Garantiu aquela cabeça de ponte, né? Uma posição segura já do outro lado do rio. Essencial. Surpreendeu totalmente os alemães e acelerou muito o avanço soviético. O livro detalha bem essa tensão, essa tomada de decisão ali, no calor do momento, mostra bem a mentalidade dele. E a narrativa tá cheia desses momentos que colocam a gente lá dentro, né? As descrições dos combates urbanos, tipo em Poznan e depois em Berlim mesmo, são muito viscerais. Muito. Ele detalha como eles tiveram que adaptar as táticas de Stalingrado, usar grupos de assalto menores e até armas que eles pegavam dos alemães. Sim, ele menciona o uso dos Faustpatron, aquelas armas antitanque portáteis alemães super eficazes. Que ironia, né? Pois é, os próprios soldados soviéticos usando. Mostra o pragmatismo brutal da luta, né? Outro ponto de tensão enorme que ele descreve é a batalha pelas colinas de Silo. A última grande defesa antes de Berlim. Exatamente. Ali ele conta daquela tática controversa dos holofotes para tentar cegar o inimigo, que segundo ele mesmo nem foi tão eficaz assim. Interessante. Mas olha, como os editores mesmo avisam, a gente precisa ler o Chuikov com um olhar crítico, né? Atento ao contexto. O livro é dos anos 60, Guerra Fria a todo vapor. Como isso afeta a narrativa? Afeta bastante, viu? Tem uma glorificação clara das tropas soviéticas. São sempre libertadores. Nunca conquistadores. Exato. E aspectos mais sombrios, como, bom, saques, a hostilidade da população local, ou crimes de guerra mesmo, como os estupros em massa, isso é totalmente omitido. Entendi. Ele também critica bastante os aliados ocidentais pela demora em abrir a segunda frente na França. É uma visão, assim, bem patriótica, alinhada com o discurso soviético da época. Então, como é que a gente faz? Como equilibra essa parcialidade com o valor do testemunho dele, de quem estava lá, no comando, vivendo aquilo? Olha, acho que reconhecendo que as duas coisas são verdade. A subjetividade dele,
O contexto político não invalidam a experiência direta que ele teve, Certo. nem a perspectiva única que ele oferece sobre as táticas, o comando, a realidade do fronte. Entender o contexto, na verdade, enriquece a leitura, não diminui. E o clímax do livro, nossa. A chegada no bunker. Sim, as negociações tensas com o general Krebs pela rendição, a captura da chancelaria, são momentos históricos contados por um protagonista central. Isso tem um valor inegável. Fica bem claro, então, que A Conquista de Berlim, 1945, é muito mais que só um livro de história militar. É um mergulho profundo, sabe? Na mente de um comandante-chave e na realidade brutal do fronte oriental. Com certeza. Essencial para quem busca uma compreensão mais completa da Segunda Guerra. Além das narrativas que a gente mais conhece aqui no Ocidente. É um relato que prende mesmo, pela intensidade. Exatamente. E deixa a gente pensando, né? Como as diferentes perspectivas moldam um nosso entendimento da história. A visão do Pshuikov, tão central para o fim da guerra na Europa, ficou meio em segundo plano por tanto tempo no Ocidente. É uma boa pergunta. Por que será que essa narrativa demorou tanto para ganhar mais espaço? Acho que explorar essas vozes, mesmo as mais controversas, é fundamental para a gente tentar entender eventos gigantescos como esse.